Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Como que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Hoje eu quero falar de um assunto bastante sério e gostaria de que vocês puderem deixassem nos comentários o que vocês acham, tá bom? Hoje eu quero falar de um texto que está em 2 Timóteo 2:8. Existem outros textos também correlatos a este, tá? Mas a priori nós vamos falar sobre 2 Timóteo 2:8, tá bom? E esse aqui, pessoal, é o texto. Vamos lá, tá? Preste bem atenção. Eu não vou ler até o final, mas vamos até Davi, tá bom? Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos a descendência de Davi. E aí eu quero transliterar o grego aqui com vocês, tá? Até Davi. Eu quero transliterar aqui, preste bem atenção. Algumas palavras aqui vão soar parecido com palavras do nosso cotidiano, tá? Então nós temos aqui minmonev, insu, xiston. Esse cara aqui é um trava-língua. Egigermenon, av, necron, de necrose, de morto, ave, espermatos, de esperma, parecido com esperma, né? Espermatos, David. Mas, irmão, o que tem a ver isso? E curiosa a tradução, né? O que tem a ver isso com esse texto? O que você quer falar com isto? E aí, pessoal, nós temos também Romanos 13, tá? Romanos 13 fala acerca de seu filho que nasceu da descendência, espermaton, tá? De Davi segundo a carne. E nós temos Atos 13:23 que diz da espermaton, ou espermatos, deste homem Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador de Jesus. E aí você tem um grupo de camaradas, eu não vou dizer o nome aqui, tá? Mas que anda com uma pastinha aí no meio da rua, falando, tomando posse desse versículo de 2 Timóteo 2:8, e sem filtro algum do original para o português, dizendo que Jesus Cristo, ele veio de uma fecundação humana e prova, traduzindo no original, pela palavra espermatos, que houve relação sexual com Maria e José. E aí, irmão, você pega o original e quando você traduz ou põe no Google, seja lá onde for, você vai ver que a palavra descendente, ela também é traduzida como espermatos. E agora? O que é que vocês me falam, né? Juntando a informação do texto que tem em Isaías 7:14, né? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o nome Emanuel. Por que eu estou falando isso? No original hebraico, né, virgem deveria e tem que ser traduzido por Betulá. No original lá não está escrito virgem, tá? Ha'alá, mulher jovem, tá? O texto no original é mulher jovem, tá? Isso não impede de que esta mulher jovem
seja ou estivesse virgem, ok? E vamos ficar com essa informação, tá bom? Muito embora os TJ, que anda com a pastinha lá fora, pega essa informação do original, que não é virgem, tá? Mas o texto de 2 Timóteo 2,8 e fala que descendente é espermatos, e diz que houve relação sexual entre Maria e José para que Cristo viesse. Eu só acho que o milagre seria muito maior, porque como, né, ele ainda assim se tornaria 100% puro, né, sem pecado algum, sem semente pecaminosa alguma. Só aumentaria, para mim, só aumentaria, né, o milagre, tá bom? Mas qual é a explicação? Por que que os textos de Romanos, de 2 Timóteo, né, traduzem como espermatos, descendente, né? Irmãos, é bem simples, tá? Não é bicho de 7 cabeças, não. O grego koiné foi escrito para a cultura de um povo. Lá não poderia estar escrito lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, cujo a descendência está registrado em cartório ou em um documento que veio de Davi. Não teria como, né? Porque isso não existia dessa forma. Mas a organização do povo, a organização genealógica é tão bem feita naquela época, acho que até muito mais que hoje, que lá em Mateus você vê só, na genealogia, você só vê os homens, né? Só os espermatos, né? Provando que existe uma descendência, tá? Então, espermatos aqui não é a questão genética, tá? Mas está ligado, a tradução está ligado para a descendência. Pode, de novo, pode ser espermatos, um homem que veio da fecundação do esperma no óvulo, como também está ligado ao registro de onde o camarada descendeu. Ok? Espero que esteja bem explicado. É importante a gente colocar filtro nas coisas, sabe? Estudar para colocar filtro nas coisas. O texto nós temos que buscar no original, sim. Mas entender todo o seu contexto, o que representava as palavras para aquela época, tá? Que a cultura daquela época, a percepção científica, a percepção anatômica, a percepção fisiológica daquela época é diferente da nossa, tá? Como eu expliquei outras vezes, quando fala costela não existe no original, só veio existir do século V, depois que o cano tinha sido fechado até o 16, foi introduzido por Jerônimo costela, não existia, era lado. E nós sabemos hoje que as costelas, elas têm as partes intercostais e tem as partes que protegem ali parte do coração. Então não é somente do lado, tá bom? Então, irmãos, cuidado, estude, tá? Estude para não falar bobagens, estude para não ser enganado pelos caras que passam com a pastinha aí fora na rua, tá bom? Deus abençoe.